Desde ontem acompanhando, mas desde já alguns meses, ontem entrou aqui com a gente na bancada, hoje de manhã já na programação da TV Antena 10, né, Verônica? Conta pra gente como é que está o clima por aí, esse momento, que é um momento histórico. Cadê a comitiva, né? A gente está vendo, ainda está tudo sendo organizado, marcado para 3 horas da tarde, mas a gente está aí batendo ponto desde cedo. Boa tarde para você, amiga. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, bancadista, Salles, Beatriz. Olha só, de fato, o que se sabe que a comitiva ela está reunida na zona de processamento, na ZPE, e de lá tem essa previsão de se dirigir até o Porto Piauí, o Porto de Luiz Correia. Aqui já toda uma estrutura sendo montada, o palco em que receberá autoridades, convidados do governador Rafael Fonteles, receberá também a imprensa de um modo geral. Agora no credenciamento a gente pode constatar que toda a imprensa do Piauí, ela encontra-se aqui no Porto de Luiz Correia para conferir de perto esse ato solene e um ato tão importante que é a inauguração dessa primeira etapa do Porto, que ela consiste, né, em um terminal pesqueiro e a urbanização da via de acesso, bem como a pavimentação. Primeiros beneficiados serão as pessoas com atividade de pesca, que serão os primeiros impactados com essa primeira etapa do Porto aqui de Luiz Correia. Outra estrutura projetada é o ambiente de acesso, portal, local onde será construído o centro do administrativo do Porto. E de um modo geral, o que o governo do estado fez por meio da Invest Piauí, empresa de economia mista responsável pela operação, foi dotar o porto de infraestrutura portuária para que possa funcionar. Imprensa, autoridades, a população, de um modo geral, shows musicais estão previstos para essa inauguração, que tem previsão aí de começar logo mais às 15 horas aqui na cidade de Luiz Correia, no Porto Piauí. É um porto que ele possui uma dragagem de 3,5 quilômetros de extensão. Desde março foram retirados mais de 600 mil metros cúbicos de areia do fundo da água por meio de uma draga, que possibilitou aí, elevou o calado para 9 mil metros na maré alta. Aqui já se encontram navios ancorados, é um ato que mostra que o porto ele está pronto para receber toda essa infraestrutura que está sendo preparada aqui no Porto Piauí. Logo mais às 15 horas tem a previsão de iniciar o ato solene que de forma formal inaugura essa primeira etapa do Porto Piauí aqui na cidade de Luiz Correia. Verônica. Sayuri. Verônica, eu quero saber também, né, havia expectativa da vinda do ministro dos Portos e Aeroportos. Eu quero saber, né, como é que está isso e também sobre aquele documento que vai ser assinado hoje, que é uma espécie de certidão de nascimento do Porto, de fato, 13 de dezembro de 23. Olha, a imprensa ela tinha sido convidada oficialmente aí pela assessoria do governo do estado e ontem, né, a imprensa ela recebeu a informação de que não haveria esse ato simbólico, esse ato solene que seria passado pelas mãos do ministro. Até então a gente não tem mais informações de o porquê o ministro não pôde vir, mas de fato oficialmente hoje, dia 13 de março, dia do marinheiro, o Porto Piauí ele será entregue à população do Piauí. Daqui a pouquinho você volta daí com mais informações aqui do estúdio. A gente continua, claro, conversando com os bancadistas a respeito do Porto Piauí. Eu quero até pedir para a equipe colocar a imagem do projeto, para a gente ver, né? Porque agora, inicialmente, vai ser entregue apenas uma parte, aquela parte de drenagem ali do Rio Igaraçu e alguma parte de infraestrutura. Mas coloca aqui na tela para que a gente mostre para os bancadistas também verem como é que vai ficar o porto quando finalizado. Cadê o projeto para a gente colocar aqui na tela? Estava passando agora há pouco. Pois é, né, Salles? Aí a gente vê que vai ter uma grande construção daqueles galpões, justamente para que as empresas possam deixar ali os equipamentos, fazer todo aquele trabalho. Imagina o desenvolvimento para essa área. Sem dúvida. Antes de falar sobre isso, eu queria só trazer um dado histórico para que as pessoas compreendam esse momento de hoje.
Você falou bem na apresentação que vem na década de 60 o A início. gente tem imagens, inclusive, dessa época. Daqui a pouquinho a gente mostra. O início dos projetos na década de 60. Mas é importante ressaltar que, salvo engano, foi no governo Alberto Silva que o Porto de Luiz Correia foi entregue para uma empresa do Ceará para que ele fosse construído. Bom, por que uma empresa do Ceará? O estranho é que a informação que a gente tem é que lá eles amarraram a construção do porto exatamente para favorecer o porto que existe no Ceará. P100, né? Então, aí, resultado, nunca aconteceu absolutamente nada nesse período inteiro. Foram praticamente 22 anos de espera para que se quebrasse tudo isso. Porque o inicialmente da construção, as primeiras pedras realmente começaram a acontecer em 1986. E aí, quando foi 2008, já no governo Wellington Dias, na Justiça se conseguiu quebrar esse contrato com a empresa naval cearense, a INACE. E só aí é que se pôde, de fato, começar a construção do porto, em 2008. Então, de lá para cá, aí sim, aconteceu um monte de coisa, inclusive, afinal de contas, entrou na briga porque houve aí suspeita de problemas. Ficou suspensa ali o Exato, foi suspenso, problemas suspeita com desvio de recurso, suspeita ainda de problemas, aí não, já foi constatado problemas realmente no projeto. Improbidade administrativa. Improbidade, enfim, aí já houve muita confusão. E Rafael Fonteles teve a coragem de colocar no projeto de governo dele, a gente falou sobre isso aqui, você lembra, né, Beatriz? Sim. Falando sobre isso aqui, ele disse, olha, é perfeitamente exequível, para usar o termo que ele trouxe naquele dia, ainda não era governador, e a prova está aí, é que antes do final do primeiro mandato, dentro do prazo estipulado, Primeiro ano de mandato, já iniciou, né? a primeira etapa está sendo entregue hoje.